Estamos de volta aqui com o programa Interação e hoje recebendo Marcelo Faria e Paloma Bernardi da peça Cravo e a Rosa, que você vai poder acompanhar nesse final de semana em Campos dos Goytacazes, no Teatro Trianon. Imperdível. Eu jogo a bola para o Cristiano, que eu sei que ele tem pergunta. Aliás, Cristiano, antes de você falar rapidinho, queria falar aqui uma coisa que é muito legal. O Teatro Trianon de Campos é um dos melhores teatros do estado do Rio de Janeiro. Eu já tive no Trianon algumas vezes e é realmente assim, não deixa a desejar a nenhum teatro assim de grandes capitais do Brasil. Realmente, Campos está de parabéns pelo teatro que tem. E não sei se as pessoas sabem, mas esse final de semana é nossa estreia, né? Eu e Paloma estamos estreando como Petrúquio Catarina, né? Antes eram vividos pelo Dudu Azevedo e pela Isabela Santoni, que foram os atores que começaram esse projeto, saíram por projetos aí profissionais, e eu e Paloma estamos ingressando no Cravo e a Rosa. Eu sou produtor do espetáculo também, porém é a nossa estreia. Então, assim, Campos está tendo a honra e oportunidade de ver uma estreia nacional de um novo Cravo e a Rosa. O Cravo e a Rosa com Marcelo Faria e Paloma Bernardi. Então é muito legal e eu fico muito feliz de estar indo para Campos. É uma cidade que eu admiro muito, sabe? Uma das melhores cidades do estado do Rio de Janeiro. Então, importante ressaltar isso aqui. Eu tô ansiosa, não conheço, vai ser uma honra estrear nesse teatrão. Obrigado, Marcelo, obrigado, Paloma. E eu ia te perguntar, parece que você leu minha pergunta, Marcelo. Exatamente isso. Porque quando eu pesquisei para a entrevista, eu vi que a montagem do Cravo e a Rosa iniciou no ano passado e tal. Você como produtor, né? O Pedro Vasconcelos como diretor. Se especulou, era natural, Marcelo Faria vai ser o Petrúquio, cai como uma luva o Marcelo Faria. E ali você, não, vou ficar só como produtor, e eu vi que estreou com o Dudu Azevedo e com a Isabela Santoni. E vi que em Nova Iguaçu, acho que em março ainda... Foi agora? Duas semanas atrás. Duas semanas atrás, foi a última exibição com ele, e agora está com o Marcelo Faria aí. E como que é, Marcelo, como que é essa mudança, né? E principalmente como conciliar você como produtor e também como ator no papel principal, como Petrúquio? Bom, a gente inclusive fez uma reunião sobre isso outro dia, né, Paloma? A gente bateu um papo, porque eu peço muito isso para o elenco, né? Eu falo até meu elenco, porque como produtor é o meu elenco, mas como ator são meus colegas, né? E isso, às vezes, é difícil de dividir, até para mim mesmo. Eu trabalhei muitas vezes como produtor e ator no próprio Dona Flor e Seus Dois Maridos, D'Artagnan e os Três Mosqueteiros, enfim. Diversas produções que eu fiz, eu era produtor e um dos atores. Nesse caso, eu estava com outras questões, outros projetos, eu não queria fazer como ator por esse motivo e por achar também que o Petrúquio não era para mim. Mas aí são coisas pessoais, e o Dudu realmente fazia magistralmente o Petrúquio, é um Petrúquio incrível, assim, acho que ele caiu como uma luva no papel, acho que ele fazia magistralmente, inclusive ele está concorrendo a prêmio, né? Tem um prêmio de humor que acontece terça-feira, hoje, né? Hoje é terça-feira, hoje à noite, aqui no Teatro Prio, no Rio de Janeiro, e ele está concorrendo a melhor ator pelo Petrúquio. Então, assim, eu fiquei muito feliz com essa escolha, e foi uma indicação minha para o Pedro. Mas como o Dudu estava com outras coisas, outros projetos, ele foi chamado para fazer 2 longas agora, e coincidir exatamente com essa grande turnê que a gente tem pela frente. A gente vai passar por vários estados do Brasil. Eu me convenci. E aí, agora que eu já estou fazendo o Petrúquio há quase 15 dias, ensaiando, eu estou me apaixonando por esse personagem, que realmente é muito gostoso de fazer. É divertido, ele, apesar de ser esse cara meio ogro, meio
Rude, ele é um personagem muito carismático, né? Muito amoroso também. E eu procuro dividir isso da melhor forma, assim, pedindo para o meu elenco, para a partir do momento que a gente chegar no teatro, naquelas 2 horas que antecedem a abertura do pano, que me vejam como colega, como ator, né, como um amigo que está em cena com eles, que não me solicitem como produtor. Né? Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que é a Renata, que faz produção. Ela é a pessoa que é assim, meu braço direito, meu braço esquerdo, e cuida muito bem da produção. Então eu consigo dividir. Eu fico muito na base, escritório e realizando toda a logística da nossa turnê, até eu ir para o meu trabalho para começar a ensaiar. Quando eu chego no ensaio, eu não faço mais produção. Salvo alguns momentos que eu tenho com a Renatinha, que eu sento com ela separado de todo mundo, falo algumas coisas, bato algumas coisas com ela, mas tirando isso, eu sou 100% Petrucci. E o elenco está entendendo isso também, que é o mais importante, né? O elenco não me solicitar como produtor, né? Salvo alguma situação muito importante, né? Que seja muito urgente, a gente separa essa condição aí de ator e produtor. De uns tempos para cá, tem sido comum, né, a participação em novelas de celebridades, influencers, né, tomando um pouco o lugar dos atores formados. A gente sabe que a arte tem que ser sempre, né, muito aberta, né? A arte tem essa natureza, mas eu acho que, né, há papéis que precisam de uma pessoa com formação na área para ela segurar um papel, para ter uma qualidade do espetáculo. Como é que vocês veem essa entrada desses influencers, às vezes até tirando oportunidades de atores e atrizes formados, que acabam sendo mais chamados tanto para novelas, somente as de maior visibilidade, concorrendo com os atores que fizeram formação ali técnica, né? Estudam, sim, trabalham com isso e acabam sendo alijados. Sim. Eu acho que a arte ela está para todos, né? Se a gente faz a arte, a gente não faz só para a gente faz para todos. E a arte é algo que realmente encanta. Todo mundo gosta de assistir, de repente se vê naquele lugar, interpretar um personagem. Só que interpretar um personagem não é uma brincadeira. Pode até começar de uma brincadeira, a gente tem jogos teatrais que parece ser uma brincadeira, mas sempre tem um fundamento. Eu sempre acho que fazer aula de teatro para além de você ter essa missão como vida, como profissão. A aula de teatro é bem bom para a vida, é para educar, é para formar pessoas, né? Só que quando a gente se depara com a contratação de pessoas que não têm um estudo, que não têm uma preparação, isso me deixa um pouco incomodada, né? Mas se você tem uma formação, se você tem embasamento, se você tem o talento, se você vai se lapidando, você pode também conquistar esse espaço. Os digitais influencers estão aí. Nós, como atores, nós também somos digitais influencers. A gente influencia. O fato de a gente estar aqui conversando, a gente está influenciando o público de alguma maneira com aquilo que a gente está conversando, que a gente está dizendo. Mas tem que ter propriedade para isso, né? Quando eu vejo no nosso meio, que é tão concorrido, é tão difícil, tem tanto talento pelo Brasil afora, não só no eixo Rio-São Paulo, a gente tem artistas maravilhosos no Nordeste, Sul, Leste, Oeste, que precisam de uma oportunidade, que precisam de visibilidade. Então, quando a gente vê a internet trazendo essa possibilidade de trazer esses talentos de fora, isso eu acho positivo, eu acho legal. Só que a concorrência está cada vez maior. E aí eu observo, às vezes, pessoas sendo escaladas por número de seguidores. Aí eu fico chateada. Eu falo, poxa vida, acho que a arte está para além de número de seguidores, né? Eu acho que se você está ali por causa do seu número de seguidores e você dá conta do recado, você consegue fazer a parte... Aí beleza, aí ok, né? Você está dando... Ó, até o videozinho... eu acho que vale a pena. Aí, ok, tá tudo certo, porque antigamente eram os modelos querendo entrar, né, no meio artístico como ator. Hoje são os digitais influencers. Nós também, atores, também migramos. Eu também trabalho como modelo, eu também trabalho como digital influencer, mas eu preciso estar preparada para viver aquilo. Então, eu acho que tem que ter esse bom senso de quem está se colocando à disposição para viver aquilo e quem está contratando também. Porque quem contrata é o que está
poxa vida, vamos lá, né? A gente tem um monte de talento aí, independente de seguidor, para dar vida a personagens significantes e contar as histórias que a gente tem para contar, que a gente vive disso. Equilíbrio, né? Exatamente. O equilíbrio em tudo é fundamental. Hoje em dia eu vejo, isso que você está falando é perfeito, Paloma. Eu vejo muito isso acontecer, não só com a questão dos números de seguidores, como assim com personagem. Por exemplo, vamos supor, se tem um personagem que eu preciso ser um médico naquele personagem. Eu já fiz um médico numa novela. Eu tenho que ser médico para fazer o personagem de médico? Eu preciso me formar na medicina? Não. Você vai precisar, obviamente, de um especialista da tua área que você for atuar naquela novela. Né? No caso, a novela que eu fazia médico era reprodução assistida. Então, a gente teve várias palestras, eu e Humberto Martins, que era o meu colega na época, sobre reprodução assistida, para a gente poder ter propriedade na hora de falar. Então, a gente aprendeu sobre aquele assunto, obviamente, não profundamente como médico, mas a gente estudou para fazer aquele personagem, a gente entendeu o que era ser aquele personagem. Mas hoje em dia a gente vê assim, não, para fazer um gay tem que ser gay, para fazer um trans tem que ser trans. Não estou dizendo que o trans não tenha que ter espaço na televisão, mas por que o trans não pode fazer um papel de uma mulher ou de um homem? Né? Por que o trans tem que ser um trans na novela? Né? E por que o ator hétero não pode ser um trans na novela? Então, não existe muito essa coisa de, não, para fazer isso tem que ser assim. Né? Quer dizer que para eu fazer um gay na novela eu tenho que ser gay? Eu tenho que ser homossexual para fazer um gay? Nossa, é tão legal fazer um homossexual. O Marcelo Serrado fez o Cro, que ficou super conhecido, acabou virando filme e tudo mais. E ele não é homossexual, ele é hétero. E é um personagem adorado por todo mundo. Essa peça que eu fazia agora, antes do Cravo e a Rosa, o Duetos, eram 4 personagens. Eu fazia um homem de 70 anos de idade no primeiro papel, eu tenho 50. O segundo papel eu era um gay. O terceiro papel eu fazia um bêbado. E no quarto papel eu fazia um irmão casando a irmã pela terceira vez. Um irmão meio preconceituoso. Quer dizer, eu não tinha 70 anos, eu não sou gay, eu não estava bêbado para fazer o bêbado, e eu nunca casei uma irmã, até porque eu não tenho irmã. Mas eu sou ator. Porque esse é o nosso ofício, né? O nosso ofício. E se eu fosse uma prostituta? E vamos se brincar eu fosse uma freira? Vamos brincar de... acho que o nosso trabalho é tão rico, tão maravilhoso, né? Que é para além do que vocês veem na televisão, ou que vocês veem no palco. Tem um trabalho de pesquisa, de laboratório, que nos possibilita ser o que a gente quiser. Eu posso ser tudo dentro da minha profissão. Acho que isso é o que mais me dá a gana de continuar, de em busca de bons personagens. Então, e isso requer um trabalho, isso requer um estudo, né? Isso é muito importante, assim. E por que não você ir até um lugar onde as prostitutas estão para conhecê-las, né? Claro, eu fiz isso já. Fazer uma prostituta. Ou eu mesmo agora fazendo Petrucco, por que não não ir a uma fazenda e ficar ali um final de semana, vendo o peão tirar leite da vaca, entender como é que ele lida com o animal, montar um cavalo, andar pela roça. Que antigamente chamavam de laboratório. Laboratório, continua sendo laboratório. É laboratório, cara. Por que não? Então, assim, é meio, sei lá, tudo muito, muito doido. E, ao mesmo tempo, essa questão que a Paloma falou da internet, né, de você ter milhões de seguidores. Eu não sou um cara, eu tenho 50 anos, 50 e poucos anos. Eu não fico... Obrigado, Cristiano, me lembrou bem. Com a camisa na frente, isso aí, ó. Eu sou do ano da fundação do Walt Disney lá, da Walt Disney World. Exatamente. De Orlando. De Orlando. E, cara, eu não fico ali alimentando o meu Instagram, ou seja, a rede social que for, para ter mais seguidores, entendeu? Eu entro ali quando eu acho pertinente colocar alguma coisa, para falar sobre um trabalho de algum amigo, para divulgar alguma coisa de um amigo que está abrindo um restaurante, seja lá o que for, que eu tenho muitos amigos, graças a Deus, para falar de um trabalho meu, para falar de uma coisa que eu gosto de fazer, cozinhar e tudo mais. Flamengo. Ou falar do Flamengo, que é o meu time do coração, mas não é uma coisa assim que eu me sinta obrigado a fazer. Aí
você fica se tornando escravo daquilo para ter mais seguidores, para você ser lembrado como ator por um trabalho que você faz há mais de 30 anos, cara. Não. Não faz o menor sentido. Eu acho que a gente tem que se adaptar. Eu acho que o mercado ele está sempre muito aquecido, está sempre se modificando. O que era antes já não é mais agora. Então a gente tem que se adaptar, né? A gente vê, por exemplo, um Ari Fontoura que se adaptou super às redes sociais e hoje é um dos nomes como digital influencer mais fortes, assim, caraca, Ari Fontoura. Um ator genial, né? Maravilhoso. Mas tem mais de 90, né, Paloma? Mais de 90 anos. Caraca, então é um exemplo à parte. Mas assim, ele se identificou. Então a gente tem que fazer aquilo que a gente se identifica. Eu não me obrigo a nada. Eu tenho 3 milhões de seguidores, eu gosto da internet, eu gosto de falar, de me comunicar, mas eu também não quero me sentir obrigada a fazer certas coisas para reafirmar a atriz que eu sou. Porque eu sou a primeira atriz. Eu me formei atriz, eu nasci com esse ofício e me preparei para isso, para viver disso. Então, o que vier além é para somar, é para dialogar com o universo que realmente a gente tem que caminhar junto. Hoje a gente está aqui fazendo um Zoom, né? A gente está aqui olhando, tendo a possibilidade de olhar no olho e fazer essa entrevista, porque a internet nos trouxe essa possibilidade. Então, isso é bacana, né? Então, fazer somar. Agora, nunca anular o que a gente já construiu e estar à frente para uma contratação de um trabalho ou qualquer coisa parecida, assim. E ser conhecido, principalmente pelo talento, como na atuação, né? Que é o objetivo. A turnê do Cravo e a Rosa, né? Então, está estreando aqui em Campos o novo casal, o novo Petrúcio, a nova Catarina. E depois vocês têm um itinerário que eu vi aqui que é tenso, hein? Vocês vão para Uberaba, em Minas, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Belém. Qual a duração da turnê? A gente vai até final de julho, nesse primeiro momento, fazendo essas cidades aí. Você parou em Belém e depois a gente ainda faz Fortaleza, Recife. Talvez a gente faça Mossoró entre Fortaleza e Recife. Estamos vendo ainda. E aí depois a gente volta para cá, para o Sudeste, faz um festival aqui no interior de São Paulo. E final de julho a gente vai para Salvador. A gente termina essa primeira turnê no finalzinho de julho em Salvador. E aí agosto, setembro, outubro, novembro a gente está ainda batalhando aí para tentar conseguir mais parcerias, mais incentivo para chegar na região lá mais conectada com o sul, né? Vamos fazer, a ideia seria fazer Cuiabá, Campo Grande, Londrina, Maringá, Curitiba, e aí Santa Catarina, Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo e tal, aquela região toda ali, que são lugares maravilhosos. Vamos rodar o Brasil. A ideia é essa, é sempre rodar o Brasil, né? E levar o nosso amor, né? Levar o amor desse casal, que é um casal tão legal, né, de se ver. É engraçado, é gostoso, é divertido, é leve, a gente canta com a plateia, tem um monte de surpresa, a gente mexe com o público, né? Tem uma cena que é super interativa com uma pessoa da plateia, essa pessoa se coloca à disposição, obviamente, se ela não quiser a gente passa para outra, mas essa pessoa participa do espetáculo inteiro. Né, pode ser contratada, é verdade. E é um homem, eu acho que... não é uma mulher, é um homem, né? Então é mais difícil, porque as mulheres normalmente são mais fáceis de interagir. O homem é mais tímido nesse momento. Mas a gente sempre encontra um que fica de boa para participar. Eu acho que a peça também, né, tá no inconsciente do grande público, né? Quem assistiu a novela, sua novela preferida agora no teatro. Então as pessoas se identificam, né? Falam, meu Deus, eu lembro desses personagens. Então, assim, é assistir com um sorriso nos lábios e com muita risada, assim, até dizer chega. Pois é interessante essa interação com o público, né? Porque é a resposta imediata, né? O José Vasconcelos, aquele grande humorista que fez pela primeira vez, o primeiro humorista a fazer um espetáculo sozinho no palco, né? Dizia que tem plateias boas e plateias ruins, né? Plateia que parece que combina antes, ninguém vai rir. Né? E outra que a plateia que já entra rindo, já compra o ingresso rindo.
feliz da Isso vida. também, isso vai muito também o teatro, ele tem essa magia, ele acontece na hora, é no presente, não tem o antes e o depois. O que acontece ali é uma experiência única para aquele público e para a gente que está no palco. Tem dia que vai ter mais risada, tem dia que não, mas ainda assim a nossa peça traz essa oportunidade das pessoas saírem de casa para relaxar. Meu pai sempre fala isso, eu não gosto de assistir peça pesada não, eu gosto de sair, é tanto problema na vida, eu gosto de sair para um entretenimento leve, divertido, onde possa ir a família toda. Então a nossa peça traz esse combo para a família, para dar risada, para se divertir, para passar umas horinhas ali refletindo sobre o amor, sobre relacionamento, sobre as diferenças e ainda assim sair dando gargalhada. Sobre família, de um modo geral, né? Sim. Fala muito sobre isso, sobre a família. É muito legal. E a gente fez questão de deixar esse espetáculo leve, de uma forma que a gente possa ir com os filhos para o teatro. Porque é muito importante essa formação de plateia, né? Eu e Pedro, a gente sempre buscou projetos que pudessem atingir novas gerações, né? Salvo aí, Dona Flor era um pouquinho mais pesado, né? Tinha umas situações mais pesadas, mas o Cravo é Rosa não. O Cravo é Rosa é 10 anos. Assim, eu acho que abaixo de 10 acaba que o pai e a mãe, se for o caso, não vão participar tanto porque fica preocupado porque a criança menor ela acaba dormindo ou acaba ficando cansada de estar ali, né? Não é tão indicado. Mas a partir de 10 anos, que a garotada já está acostumada, cara, é muito legal. É um espetáculo que vale a pena ir com a família, mesmo. Bom, nós estamos chegando no final do programa. Nossa, passou muito rápido. Mas todo programa bom passa rápido. Uma peça de teatro boa passa rápido. É isso aí. Você chega e fala assim, pô, já acabou. Quero Um mais. belo show de música passa rápido. Né? Isso aí. Os chatos é que demoram. Você dorme. Uma coisa boa passa rápido. Eu quero agradecer demais a presença do Marcelo. Eu sou um grande fã do seu pai. Obrigado. Faria, você sabe disso. E você também, Paloma, uma excelente atriz. E parabéns pelo trabalho. Eu sei que o trabalho de ator é muito difícil. Quando você está terminando uma peça de sucesso, você tem que começar tudo de novo, buscar outro tema, outro texto, buscar mais apoiadores de novo. Vocês não param. É isso aí. Mas esse é o sentido da vida. É verdade. Cristiano, para encerrar. Agradecer ao Marcelo, ao Paloma, boa peça, estaremos lá na plateia. Por favor, fazer por convite favor. para vocês. E convidar os nossos ouvintes a estar presentes lá, sábado e domingo, não é isso? Exatamente, sábado e domingo. Sábado, 20 horas, domingo, 19, se não me engano. É isso mesmo. Não é isso? Está aí com o serviço? É isso aí, obrigado. Obrigado, Folha, obrigado a vocês. Folha FM aí de Campos, vocês todos, e que a cidade prestigie nosso espetáculo, porque eu tenho certeza que vão sair assim felizes, preenchidos, né, de amor, de alegria, de divertimento, entretenimento. Aí, e a gente faz foto no final, hein? A gente faz foto no final, quero ver todo mundo lá. Obrigado, gente, muito obrigado. Sucesso, boa viagem para vocês aqui para Campos. Estamos há 4 dias do espetáculo. Cristiano, obrigado. O nosso apoio da Asflucan, que a gente também precisa de apoio, né? A Asflucan que está sempre conosco aqui no Interação, que volta na próxima terça-feira, a partir das 18 horas, aqui na Folha FM. Um abraço a todos e até lá.